Boa tarde a todos. Que bênção! Hoje eu vim praticando, eu tive a felicidade de estar presente na terça, aqui à noite, e o tema foi provas e expiações, e a lição ficou como resignação, aceitação, e hoje eu coloquei em prática. Eu estava falando com a irmã, porque tenho por hábito, no meu deslocamento, no meu trajeto, gosto de programar, dentro da própria condição, nós buscamos a disciplina, horários, né? E só que tem os percalços, que é justamente, né? Mas aqui cheguei, já estou em casa, como a irmã disse, amparado pela espiritualidade amiga, aos mentores presentes, né? E trouxe hoje para falarmos sobre a família na visão espírita. Ontem, 15 de maio, comemorou-se o Dia Internacional da Família. E nós, como cristãos, praticantes da doutrina espírita cristã, muitas das vezes perguntamos, mesmo nos estudos a qual participamos, por que estou em determinada família, convivendo com pessoas. E nós vamos ter aqui. E como sempre tenho por hábito, além do Evangelho segundo o Espiritismo, eu busco a complementação com obras. Há obras de Joana, de Ângeles, com Divaldo, Constelação Familiar, né? Obras de Emmanuel, Livro dos Espíritos, para que nós possamos ter um entendimento melhor, mesmo sabendo, estudiosos como somos dessa casa de amor e luz, né? Mas nos cabe, muitas das vezes, nos testes a qual somos submetidos diariamente, o porquê, o nosso convívio. Então nós vamos para as reflexões. A família é o nosso primeiro e mais importante convívio social e é nela que está a pedra, né? Fundamental. Os principais desafios. Como estudiosos não temos dúvidas disso. Perfeito? Esses desafios foram aqueles que nós próprios escolhemos, conforme o estudo do Livro dos Espíritos, questão 258. Quando lá estávamos na espiritualidade, nos preparando para a reencarnação, né? Escolhemos o gênero das provas que queremos passar. Aí remete-se justamente o estudo ao qual nós fizemos, provas e expiações, inclusive a própria formação familiar. É claro que essa liberdade, né, escolher as provas, depende também da evolução e o nosso despertar espiritual. Não esqueçamos, somos energias, somos colocados mediante ao padrão vibracional ou daquilo que precisamos passar. Tudo é colocado de forma uniforme dentro da própria espiritualidade. Assim todos nós reencarnamos com um projeto espiritual. Nenhum de nós está aqui por acaso, por simples diversão. Temos compromisso, estudo, o amai-vos, os instruí-vos. E muitos dos nossos encontros familiares já eram previstos. Então, não existe a condição de nascer simplesmente por nascer em determinada família, sobre uma base familiar. Tudo há uma resposta. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, simpatia, né? E nós vamos ver justamente nesses estudos a própria condição da família material e a família espiritual. Pela semelhança das nossas inclinações, nossos desejos, ditosos por se encontrarem juntos. Esses espíritos buscam uns aos outros, assim como nós buscamos, mesmo não sendo um parente consanguíneo, a afeição por pessoas a qual temos simpatia, fazem parte também da nossa família espiritual, né? Pois a encarnação apenas nos separa momentaneamente,
pois ao regressar ao mundo espiritual, o mundo da erraticidade fora do corpo, novamente se reúne como amigos que voltam de uma viagem. Então, todos nós estamos entrelaçados em relação à energia, mesmo que não nos convivamos aqui consanguineamente, mas estaremos sempre unidos pela condição da simpatia, pelo desejo da aproximação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, na própria condição da reencarnação, a fim de trabalhar juntos para o seu mútuo adiantamento. Então vocês vejam, dentro dos próprios estudos, como nos traz o Livro dos Espíritos, não há o acaso, o porquê nasci em determinada família, no convívio com determinado parente, tudo já está predestinado. Nós próprios participamos da nossa programação reencarnatória. Sabemos que a família é formada por grupo de espíritos ligados pelo afeto. Vimos lá na questão do Livro dos Espíritos, né? Mas também pelos desajustes a qual cometemos no passado. Então, não teremos só no nosso meio familiar espíritos simpáticos a nós. Não, espíritos a qual nós também somos devedores. Muitos de nós pensávamos, né, pois agora estamos estudando, esclarecendo, né? Nós pensávamos que éramos vítimas. Mas muitos de nós cometemos faltas, atrocidades. Nós prejudicamos pessoas. Por isso estamos aqui nas nossas provações e somos colocados juntos no mesmo convívio familiar com esses espíritos, pois nós precisamos e temos a necessidade de nos melhorarmos, aprimorarmos, principalmente o perdão. Por isso nós estamos aqui, nessa prática, e é dentro da casa que estão os espíritos nos quais possuímos grandes dívidas, aqueles com os quais cometemos terríveis erros. Nós não temos dúvidas disso, né, meus irmãos? Acredito que todos nós aqui, né, já tivemos, acredito, porque hoje nós estamos buscando nos melhorar, a compreensão, usar da sabedoria para poder lidar melhor com a situação. Estamos buscando o esclarecimento para a resignação, a aceitação, a compreensão. Por que estamos passando por isso? Porque determinado parente tem por mim, né, algo contrário, me vê diferenciado. Somos sim. Temos o débito. Cabe a nós, com o conhecimento, buscar a reconciliação. Esse é o nosso papel. Essa é a condição do amai-vos, para que nós, justamente, não esperemos recompensa, sempre nos colocando na condição de devedor, pois se assim o fizermos, sem buscarmos recompensa, estaremos nos libertando, buscando em nós, justamente, esses esquecimentos das ofensas, como nos traz a nossa doutrina, que é a condição do perdão, né? De podermos estarmos melhores, mais seguros da nossa própria caminhada. Cada um tem a família que necessita evoluir. É estudo, como falei para vocês, Livro dos Espíritos, Evangelho, Constelação Familiar, Joana de Ângeles, né? Emmanuel, através de Chico. Assim, ninguém nasceu na família errada. Sabemos que isso não ocorre, então nós temos exatamente a família que merecemos. Isso para nós, estudiosos, é até compreensivo, porque quanto mais nós buscarmos o estudo, mais estaremos compreendendo o curso natural da condição a qual nós estamos aqui comprometidos a viver, né? Pela questão da simpatia, antipatia, mas se nós absorvermos de fato esse compromisso de buscarmos, nos melhorarmos, isso nos dá a própria condição de aceitação,
de agradecimento, pois estamos na condição de regeneração. O que é a regeneração? Nós já sabemos, como estudiosos, é a nossa transformação interior, para que nós tenhamos dentro dessa condição de harmonia do nosso ser, do nosso espírito, a paz e a tranquilidade interior a lidar com tudo e com todos. É tão bom quando nós temos e dominamos a condição do autoequilíbrio, quando nós podemos e devemos manter o nosso padrão vibracional no amor, no agradecimento. É difícil? Com certeza. É uma prática que nós estamos exercitando diariamente. E quem nos traz isso? A prática. As leis morais, as leis divinas, que é a justiça, o amor, a prática da caridade para conosco, a agradecermos, a nos perdoarmos, a condição de ver o nosso irmão como algo, aquele a qual nós precisamos nos aproximar, auxiliar. Por isso estamos aqui. Cada um de nós, mesmo na simplicidade a qual estamos nessa vivência hoje, temos uma missão de caminharmos, domarmos as nossas más inclinações, é agradecer a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, assim, nós precisamos ter esse amor, o agradecimento, a própria condição do perdão. O perdoar a nós, o perdoar aos nossos irmãos, procurar entender. Se Deus nos concede, como está no livro dos Espíritos e no próprio Evangelho, a nossa condição da consciência, que somos espíritos, né? Um adiantamento moral e intelectual é para que nós possamos auxiliar esses irmãos, trazer para junto da própria espiritualidade superior a caminhar, a dar continuidade na sua evolução, na sua trajetória em sentido à luz. O grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, não. Nós já o sabemos. Havendo ocorrido nas esferas espirituais, nossa projeção, né? Antes do nosso renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, de acordo com que nós estamos, né, ali preparados para exercer, para o ajustamento necessário ao progresso que todos se encontram submetidos. Não existe um acaso, não existe. A sua vida é única responsabilidade sua, somente sua. Por isso que quando nós desencarnamos, nos é pela nossa própria consciência questionados: o que fizeste por ti? Da tua vida, da tua reencarnação, o meio a qual você convive, a tua condição da prática, da fraternidade, ela é justamente meritória. Mas a você, o que fizeste para você justamente aqui poder cumprir, evoluir? É esse o compromisso maior. Esse é o maior sacrifício agradável a Deus, está lá no livro dos Espíritos, né? Para que nós possamos domar as nossas más inclinações. É termos a paciência, a consciência, né? Que nem tudo a qual se mostra, né, é o fim. Podemos sim transformar as situações através da nossa projeção espiritual. O agradecimento, perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Ou perguntar: o que faria Jesus? A paz, a tranquilidade, o equilíbrio, o amor. Nessa passagem, temos exemplo de Chico com a sua madrasta, a qual foi torturado, teve todas as suas tormentas, e com muito amor e simplicidade, ele, né, passou pelas dificuldades, compreendendo a dificuldade do despertamento daquele ser. Nós também passamos por muitas dificuldades quando crianças,
ainda passamos em meio a cuidar dos nossos parentes, dos nossos filhos, da incompreensão muitas das vezes que se faz, principalmente quando nós estamos procurando despertarmos espiritualmente, né? As pessoas, como eu já ouvi lá atrás, hoje, graças a Deus, filhos criados, né, saio a falar do Evangelho, até graças a Deus eles me procuram. Mas antes falava, poxa, o pai ou determinada pessoa, ou o seu Luiz, constantemente sai a falar de Evangelho, está virando um beato. Graças a Deus. Mas sem o misticismo, sem a própria condição do dogma, é falar de Jesus na prática, com exemplo, ser solidário, praticar as boas ações para comigo, para que seja exemplo, não de palavras, de transformação. Os nossos parentes, eles reparam nisso, meus irmãos, e passam a compreender melhor a nossa trajetória. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, honrar a teu pai e a tua mãe. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos. Nem sempre, as mais das vezes, né? Ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores de vidas passadas, que se traduzem na terra por mútuo antagonismo, aí que lhes serve de provação. Será que formos refletir, será que nós não temos esses desafetos em nossas vidas? Ou já tivemos quando mais jovens? Temos sim. Temos porque temos provas a cumprir. Temos compromisso, meus irmãos. Nós temos. Se nós formos ver, é um meio necessário para os nossos testes, né? E isso que faz de nós melhores. O caminho para sermos verdadeiros cristãos, a aceitação. Aí, na própria condição, nos traz que a nossa doutrina nos esclarece que existem duas espécies de família. Evangelho. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços consanguíneos. É o que nós estávamos falando inicialmente. Tem uma simpatia por determinada pessoa, um amigo, algo distante. Gostaria, ou tenho mais simpatia por ele do que meus próprios irmãos consanguíneos, o meu pai e a minha mãe. Está dentro da condição da família espiritual. Nós sempre nos reencontramos. Estamos sempre nos entrelaçando na própria condição, quanto nesse mundo, quanto no mundo espiritual. É impressionante se nós analisarmos, fizermos uma reflexão da nossa condição inicial de vida, até onde nós possamos lembrar, e hoje na reflexão do estudo, nós veremos quantas coisas, se soubéssemos na época, dentro do nossa evolução, do nosso aprendizado, poderíamos ter evitado. Mas o que importa é o momento, é recomeçar, é agradecer, é perdoar, né? Duráveis as primeiras, que é a própria condição, né? Se fortalece pela purificação que se perpetua no mundo dos espíritos, através de migrações acima, que são as famílias espirituais. A segunda, as materiais, frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e muitas das vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Se separam, rompem-se, param de falar, vitimismo, tudo isso voltado à condição material. Não suportaram, não levaram adiante, né, o compromisso de se manterem, de estarem aqui em harmonia, de poder cumprir o seu papel programado. Retornam, né? Portanto, os laços de sangue, laços de adoção, não necessariamente criam vínculo entre as pessoas, mas oferecem a oportunidade divina de estarmos juntos daqueles e daquelas com quem precisamos caminhar. Adoção
laços também espirituais, ou o comprometimento, como nos ensina o Evangelho, de adotarmos pela simpatia, na condição de precisarmos caminharmos juntos, de auxiliar, demonstrar afeto. Vejam como é bem criterioso, né, a condição da espiritualidade em termos do âmbito familiar. Se analisarmos, começarmos de fato, né, a praticar esse evangelho, veremos que podemos solucionar, minimizar a nossa condição de adversidade num determinado meio. Basta você analisar, silenciar, ouvir, agradecer, perdoar. É difícil. Quando um não quer, dois não brigam. Muitas das vezes já passamos por isso, sofrermos assim insultos, né, dentro do nosso próprio lar, num determinado meio, mas se você começa no seu silêncio a agradecer, a buscar sim, a ser condescendente com aquele irmão, já na prática que você está exercendo no teu estudo doutrinário, você irá harmonizar, pelo menos o teu coração, a tua paz de espírito, irá te libertar dentro da condição do que você está se preparando, sua regeneração. Família, campo experimental de lutas íntimas e externas, a nossa maior provação. Constitui oportunidade em comum para que o espírito se adestre nos empreendimentos pessoais, sem perder o contato com a realidade externa, com as demais pessoas. É o teu exercício. Por isso que a espiritualidade, os estudos doutrinários dessa casa, sempre incentiva o evangelho no lar, para que nós possamos, sim, pela própria condição do teu exemplo, reunir esses entes, para que você possa permanecer nesse elo, nessa condição, nesse padrão vibracional, para que todos possam caminhar juntos. Ah, mas estou num determinado lar, meus filhos não participam, meu esposo, minha esposa, ou quem quer que seja, não participa. Não há problema, faça você. A irmã disse, onde houver uma ou mais pessoas em meu nome, lá estarei. Nunca estará só. Você, seu mentor, seus espíritos protetores, os seus antepassados estarão contigo. E isso irá trazer para junto de ti, nessa corrente fluídica, todas as benesses para esse lar. Inclusive para aqueles irmãos que momentaneamente não aceitaram participar. Mas pratiquem com amor o evangelho. Mas pratiquem, conversem com a própria espiritualidade, pela sua condição, a sua intuição. Todos nós aprendemos aqui, todos nós temos a sensibilidade mediúnica. Todos nós conseguimos, sim, ter a percepção do auxílio espiritual, na prática do bem. Hoje sabemos o certo e o errado, aquilo que é nosso, os nossos desejos, o que precisamos, o que pedimos, mas também, dentro da sabedoria, de saber que nem tudo que peço, tudo momentaneamente posso receber. Preciso me melhorar, preciso me dedicar, me disciplinar, né? Essa é a própria condição. Mesmo quando não correspondendo às expectativas pessoais, em face do reencontro com adversários, né? Daqueles que nós lá atrás tínhamos os nossos desafetos, nos encontramos aqui nessa vida terrena. É justamente uma missão de agradecimento no lar, no próprio lar a qual você está convivendo. Adquire-se a necessária filosofia existencial para conduzir-se em equilíbrio durante toda a existência. É o que nós estamos falando há pouco. Mantenha-se no teu padrão vibracional, no teu agradecimento, no teu perdão. Verás o quanto irá, dentro da tua aceitação, agradecer, modificará dentro de ti o teu sentimento. Quanto mais agradeceres, meritoriamente terás a tua recompensa do teu bem-estar. Pois a espiritualidade superior
eles se aproximam de nós, nos alcança através da nossa transformação. Orem, agradeça, como nós o falamos, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Mantenha seu pensamento sempre voltado em Jesus, no amor, na bondade, no que posso expressar. Agradeça em meio a todas as dificuldades que são colocadas em seu caminho, o atraso no teu caminho, na tua trajetória. Agradeça. Não se permita entrar num padrão vibracional contrário para que possa desviar. Pois a tua trajetória ela já vem sendo feita com esmo por ti. O fato de estarmos aqui hoje reunidos numa tarde de quinta-feira é uma bênção. É um exemplo de transformação, de resignação, pois nós estamos reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, da própria espiritualidade, daqueles que convidamos para estarmos juntos com nós aqui nesse momento. Isso é um esforço, e isso é meritório perante a Deus, perante a Jesus e a espiritualidade. O exercício da paciência no âmbito familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa. Paciência, aceitação, o ouvir mais, meus irmãos, é agirmos como sábeis, é poder ouvir, pois quando nós nos colocamos a ouvir, nos mantemos íntegros, nos dá a condição do raciocínio, do padrão, da inspiração. É isso que a espiritualidade nos traz. Portanto, se aqueles a qual se convivem se tornam difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que sucedem continuamente, como pode-se vivenciar o amor em relação às pessoas com as quais não se tem relacionamento, senão por paixão, sentimento, interesse imediatista? Aí essa questão é interessante. Se eu não tenho paciência com os meus dentro de casa, como posso dizer que eu amo meu irmão? Como eu posso dizer que eu pratico lá fora também o evangelho? Primeiramente é dentro da minha casa. Esse é o maior exercício. Por isso somos reunidos nesse âmbito familiar. Por isso as divergências, é lá que eu preciso praticar. Muitos dizem, eu não tenho paciência com os meus, mas amo fulano, ciclano, beltrano. Aqui, nessa passagem de Divaldo com Joana, na constelação familiar, eles nos dão um puxão de orelha. Como você ama se você não faz a lição de casa dentro do teu lar? É a você, meu irmão, é a vocês, a mim, que temos o compromisso. É aqui que é a nossa maior lição. É aqui que nós vamos verdadeiramente praticar as leis divinas. É aqui que a espiritualidade nos intui para que sejamos melhores. Perdoem, agradeçam, mas, como nos ensina o livro dos Espíritos, perdoa. Se o teu irmão não aceitar, tenha a tua consciência em paz. Aí já é uma condição dele. Faça a tua parte, o papel, para que você possa retornar à pátria espiritual em paz consigo mesmo, sem débitos, pelo menos nesse sentido. Se reúna, se ele de fato é só mesmo, como nós aprendemos, uma condição dessa conjunção material familiar, não precisarás mais retornar junto a esse irmão, numa próxima condição. Estarás associado àqueles que são simpáticos a ti, na tua constelação familiar espiritual. Atrairá para junto de ti espíritos mais simpáticos. É que esses a qual temos o compromisso para purgarmos as nossas faltas, mas precisamos pagar até o último ceitil, como nos traz Jesus. Esse é o sentido. Assim como as pessoas a qual nós temos muitas das vezes ainda estamos praticando desafetos. Agradeça. Amai os vossos inimigos. Evangelho segundo o Espiritismo nos traz Jesus. Você não precisa andar de mão dada. Agradeça, meus irmãos. É assim no nosso ambiente, no convívio familiar. Mostre a ele a tua transformação. Nós não aprendemos nos estudos, quando eu mudo, o mundo ao meu redor se transforma? Sim,
porque você muda o teu padrão vibracional. Aqueles que te acompanham, que também estão condicionados a essa transformação, a essa regeneração, eles também te acompanham no bem, no amor, na prática da caridade. Isso é regeneração, é transformação, é conhecer a ti mesmo. E é essa regeneração que nós temos que praticar em nós para termos o merecimento de poder, povoar um orbe, um planeta, nessa condição regenerativa. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. É o que nós falamos. A família, portanto, é um núcleo de aforziamento espiritual, que enseja aprendizagem de relacionamentos futuros em nossa existência, não para aqui, Os laços entre pais e filhos jamais se rompem, mesmo quando há dificuldades no relacionamento atual. Se eu não aprendi a lição aqui, teremos que retornar juntos novamente, o que exige transferência para outras oportunidades no futuro reencarnacionista. Ou seja, pratique, perdoe, amem, para que você possa aqui solucionar enquanto aqui está encarnado, que se repete até a aquisição do equilíbrio afetivo, o perdão, o verdadeiro amor a qual Jesus nos traz. A família é a divina lei que somente através do amor o espírito encontra a plenitude. É a família, e a família é o local onde se aprimora esse sentimento que se desdobra em diversas expressões de ternura, de abnegação, de afetividade. Com o treinamento doméstico, o espírito adquire a capacidade de amar. Treinamento, agradecimento, estudo, a prática, com a amplitude, alcançando a sociedade que lhe transforma em família universal. A transformação, a continuidade das nossas vidas. Meus irmãos, igual ontem, como disse, várias apresentações, comentários, entrevistas a respeito de família. Mas, para nós que já temos um conhecimento, estamos estudando, mas na visão do esclarecimento doutrinário, nós temos que entender, como nos traz as obras, que somos responsáveis, seja pelas benesses que obtemos em meio à harmonização, como também os desafetos. Somos responsáveis. Podemos mudar? Sim. Não podemos mudar a pessoa, mas podemos mudar a forma de nós lidarmos com a situação. É isso que é o mais importante, é o que Jesus nos ensina através do Evangelho, desse amor. Se eu mudo, ao meu redor se transforma. Aqueles que aqui estão hoje em convívio, nesse convívio material junto a mim, aos meus familiares, se não for espiritual, irá passar, mas tenho que cumprir, tenho que aqui poder resgatar, senão estarei retornando mais vezes. Se desejamos transformação, se buscamos em Jesus esse caminho, a verdade, a vida, então, se sabemos a lição, que nos é conhecedor, temos os meios de aprimoramento, buscamos regeneração, buscamos ser espíritos felizes, buscamos ser espíritos, crísticos, que esse é o caminho a qual a espiritualidade está sempre se movendo para que nós possamos sempre progredir e servir a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior da melhor forma. Cada qual segundo os seus ensinamentos, as suas obras. Mas todos nós somos e seremos convidados a progredir. Ninguém retorna, retrocede. Muitos permaneceram, como nós mesmos, estagnados em outras vidas, mas seremos convidados, como já o somos, pois o tempo urge, à regeneração, a essa transformação
ao amor universal. Eu espero e desejo que essa breve explanação tenha ficado claro para nós como estudiosos, né? A seguirmos justamente dentro dessas obras a melhor compreensão. Quando se sentires ofendido, agradeça a Deus, né? Mantenha-se na sua integridade. Esse é o maior exercício espiritual da sua conduta moral. Transformação, equilíbrio. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de aqui estar presente. Graças a Deus.